Olá, meninos e meninas. Sejam bem-vindos ao terceiro momento de nossa discussão sobre blocos econômicos regionais. A gente trata agora de alguns blocos que ganharam muita projeção nos últimos tempos, mas que se configuram de uma maneira um pouco diferente daqueles modelos que nós discutimos, aqueles modelos baseados em zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum. Na verdade, os blocos que a gente discute agora são, na verdade, associações bilaterais, são acordos bilaterais de países, e esses acordos bilaterais, quando vistos no conjunto, mostram que existe uma grande área comercial, embora não instituída formalmente. O primeiro desses acordos que a gente vai ver, ele é bem antigo até. Tá? Ele está associado com uma situação que remonta aos anos 60, quando uma grande quantidade de economias subdesenvolvidas, economias que foram taxadas depois de em desenvolvimento, tá? E hoje podem ser colocadas como economias emergentes, começaram a buscar alternativas para o crescimento econômico, para a falta de crescimento econômico e, evidentemente, alguns problemas sociais que tinham em seu interior. A primeira dessas associações é a APEC, que representa um grande espaço de trocas entre os continentes americano, da Oceania e da Ásia. A APEC ela foi criada também naquela leva de multiplicação de blocos regionais que acontece ao final dos anos 80 e início dos anos 90. Ela tem, na verdade, uma tendência de formar acordos bilaterais, ao invés de acordos que reuniriam todo o grupo, e buscar, principalmente, formas de diminuir as barreiras alfandegárias e de aumentar os investimentos estrangeiros em seus territórios. Os países dessa região são constituídos, na sua maioria, por economias emergentes que demandam, que precisam de uma enorme quantidade de investimentos estrangeiros e também de tecnologia. Em contrapartida, são países que oferecem algumas vantagens, principalmente vantagens fiscais, impostos reduzidos, e também uma mão de obra muito barata, uma mão de obra que, de modo geral, tem possibilidade de ser empregada a preços irrisórios, se comparados com os preços praticados na Europa e na América do Norte. A APEC, desculpem, não é propriamente uma zona de livre comércio. Ela é uma área de livre comércio, como a gente falou, estabelecida principalmente em torno de acordos bilaterais. E ela tem um número bastante grande de países. A APEC teria uma evolução recente na famosa TPP, tá? Que seria a parceria transpacífica a ser instituída há coisa de uns 3 anos atrás. O governo norte-americano, na figura do Barack Obama, brigou muito, lutou muito, tentou de todas as formas auxiliar os países para que eles pudessem realmente congregar um espaço comercial amplo. Mas o novo governo, o governo que sucedeu ao de Barack Obama, que é o de Trump, cortou o mal pela raiz, segundo ele, e anulou a participação dos Estados Unidos nessa parceria transpacífica. Ainda assim, a APEC continua em vigor, embora não com todos os países membros praticando aquilo que originariamente tinha sido proposto, tá? Uma tendência de redução de barreira alfandegária. Existem vários países que, por limitações internas, principalmente econômicas, são obrigados a tarifar ou a proteger o seu mercado interno em diversos aspectos. Um outro bloco que tem uma conotação muito interessante é esse da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Ele é formado principalmente por economias que são muito pobres, embora várias dessas economias tenham uma participação ativa no comércio internacional de matérias-primas. Há vários integrantes da comunidade que apresentam-se como produtores de minérios, produtores de produtos agrícolas, produtores de pescado. E estes países, apesar de estarem reunidos numa comunidade bastante grande, são 15 países membros, apresentam uma dificuldade enorme comercial, porque entre eles não existe muita complementariedade econômica. Em outras palavras, não há muito
não há muita diversificação na pauta de exportação destes países. E isso limita muito o comércio entre eles. Uma boa parte desse bloco tem buscado nos últimos tempos um acordo comum para poder transacionar algumas matérias-primas, alguns insumos agrícolas, máquinas e produtos eletrônicos da comunidade internacional. É nisso que essa comunidade tem, no final das contas, se desenvolvido, né? Buscado, vamos dizer, alternativas. É como se fosse uma grande cooperativa, e essa cooperativa consegue preços melhores quando negocia em conjunto. Um outro bloco que teria uma conotação muito parecida com o bloco africano que a gente acabou de discutir é o CARICOM. O CARICOM ele é formado por uma grande quantidade de países, aproximadamente 14 países, que apresentam economias que são muito dependentes também de produtos agrícolas. Em boa parte deles, o turismo tem sido desenvolvido nos últimos tempos e tem despontado como um setor de grande capacidade de atração de investimentos. Investimentos em hotéis, investimentos em lazer, investimentos relacionados com diversos outros tipos, né, de produtos do turismo. Tá? Mas são países que têm problemas sérios, né, principalmente relacionados com a pobreza da sua população. Essa pobreza faz com que, infelizmente, uma enorme quantidade dos recursos tenham que ser dirigidos para a questão social. E o que se pode colocar para a produção econômica fica na dependência fundamentalmente de empresas internacionais. Nos últimos tempos, a gente acabou de falar, né, o turismo tem ganhado muita projeção. Mas junto com o turismo tem havido também uma situação que não é muito benéfica para esses países. É a questão dos paraísos fiscais. Vários desses países abrigam, né, instituições bancárias que não reportam ao cenário internacional, ao mercado internacional, a origem dos investimentos de seus clientes. E isso aí cria uma situação que é extremamente benéfica para traficantes, para malfeitores, para governos corruptos, que acabam investindo nesses locais e tendo em segredo as suas contas mantidas. Esse é um problema sério dessa região. Um outro bloco bem interessante é o Pacto Andino. Ele não tem um caráter comercial muito destacado, pelo contrário. Na verdade, ele tem um caráter mais social, ele defende mais os interesses dos seus cidadãos do ponto de vista da circulação, do ponto de vista cultural. O Pacto Andino ele tem funcionado nos últimos tempos como sendo uma situação de referência, como se fosse, por exemplo, um órgão consultor para aquilo que seriam as medidas a serem elaboradas pelos governos de seus países membros quando em negociação com o cenário internacional. Apesar de ser um bloco muito antigo, ele é do início dos anos 70, final dos anos 60, esse bloco ele é como se fosse um complemento do Mercosul quando a gente analisa a situação de país associado e país membro. Por exemplo, os países que são membros do Mercosul, quase todos eles, são, na verdade, países associados para o Pacto Andino. E, ao contrário, os países membros do Pacto Andino são países associados no Mercosul. E, por fim, a gente chega à ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, que ganhou um destaque com o impedimento, qual é a palavra, né, com o fracasso da proposta norte-americana de formalização de um amplo mercado comum envolvendo a América do Norte, a América Central e a América do Sul. A ALCA. A ALCA ela se mostrou inviável para muitos países da região porque colocariam, né, as suas economias como se fossem meramente um apêndice da economia norte-americana. A economia dos Estados Unidos, por ser muito mais pujante, por ser muito mais forte, fatalmente faria com que as economias de países como o Brasil, a Argentina e outros mais fossem reduzidas a meras produtoras de produtos básicos para o mercado norte-americano. Então ela contou, na verdade, com uma rejeição muito forte desde quando ela foi proposta em meados dos anos 90.
E em resposta, a LAD passou a ganhar uma certa força, só que a LAD também não saiu muito do papel. Ela continuou da mesma maneira, tá? Apenas como um ideal de integração de todo o continente americano, particularmente os continentes, né, a parte da América Central e do Sul, melhor dizendo, que congregam as economias subdesenvolvidas, as economias latinas, e isso aí acabou resultando num sonho, que ainda não foi concretizado, mas que, segundo alguns analistas, é uma proposta que poderia ser plenamente realizável num futuro próximo. Muito bem, a gente chega ao final da nossa aula com essas descrições. Espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente retoma com uma outra proposta de discussão sobre economia internacional. Muito obrigado, até a próxima.